good morning. This is a really good morning. A melhor coisa que você pode fazer pra você pela manhã, na segunda-feira, é começar a manhã de uma forma que te coloque numa frequência mais elevada. No caso, hoje é segunda-feira. Antes de começar tudo e te mostrar o que eu gosto de fazer, praticar a manifestação, eu gosto de falar uma coisa. Para existir uma parcela da população, consequentemente, tem que ter uma parcela da população que é contrária. Então, em um mundo tomado, assim, eu não sei se é de aparências, mas está tomado por pessoas querendo ser produtivas, ou pelo menos parecer produtivas. Sabe aquela rotina regrada, que a pessoa quer otimizar todo e qualquer período de tempo que ela tiver? Então, para essas pessoas produtivas existir, precisa de ter a parcela contrária das pessoas que ainda assim valorizam a espontaneidade. E essa pessoa sou eu. Eu digo isso porque eu vejo na maioria dos vídeos de manifestação que até essa modinha de produtividade entrou na hora da manifestação, na rotina perfeita de manifestação. Pensa comigo, se eu fico um dia sem fazer a minha rotina de manifestação, eu consequentemente vou achar que eu falhei, que porque eu faltei um dia, não vai acontecer. E não sei se vocês sabem, mas eu escuto bastante coisa de lei da suposição, porque a lei da suposição diz o seguinte, que você acreditar, você atrai. Então, consequentemente, se você acreditar que se um dia você falta na sua rotina perfeita, produtiva de manifestação, você não vai atrair o que você quer. Então, pra mim, não dá certo. Então, best friends, depois de testar 1 milhão de coisas, 1 milhão de rotina, me ferrar, conquistar coisa ou outra, blá 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 blá, eu achei o que funciona perfeitamente pra mim. Lembrando, se você gosta de fazer outra coisa, faz do seu jeito. Se você achar que o meu jeito não funciona pra você, não faz do meu jeito, porque eu não sou o supra-sumo da verdade. A minha verdade funciona pra mim porque eu acredito na minha verdade. Então você tem que acreditar naquilo que você tá fazendo pra dar certo, entendeu? Então, eu, particularmente, gosto de começar minhas manhãs escutando alguma coisa positiva. Ao longo dessa semana eu vou mostrar pra vocês, mas já mostrando o que eu escutei hoje, fazendo esse negócio aí, que é da Abraham Hicks, e se chama Morning Rampage. Então é basicamente um áudio dela, se eu não me engano, uma palestra, falando várias coisas positivas pra você começar a sua manhã de uma forma boa. É um áudio super rápido de 9 minutos, enquanto você tá escovando seu dente, enquanto você tá tomando banho, você pode escutar. Primeira coisa que eu gosto de fazer é isso ou outras coisas que eu vou mostrar pra vocês ao longo dessa semana. Mas a coisa que eu mais gosto de fazer na hora de manifestação é escrever. Porque escrever é uma segunda forma de falar. Então o que você vai fazer? Gente, isso aqui é só pra quem é louquinha das ideias, que nem eu, entendeu? Então assim, escute o que eu quero falar, não me julgue. E também se julgar, o problema não é meu, o problema é seu que me julga. Mas o negócio é o seguinte, pegue qualquer caderninho. Eu arrumei esse meu aqui, vocês podem ver que ele tá fininho, porque antes eu estudava idiomas e eu colocava, tipo, quando eu tava estudando coreano, eu tava usando esse caderninho. Só que o que eu fiz? Eu não tava mais estudando coreano, arranquei as páginas pra ficar apenas no meu caderninho da mágica. Sim, girls, vocês acham que eu vou fazer afirmações nele? Não. Lembrando que na lei da suposição, tudo aquilo que você acredita se passa a tornar realidade. Então, sabe o que eu acredito? Eu acredito que o meu caderninho aqui, ele é mágico. Yes, girls, this is meu livro de feitiço. Meu livro de spells, porque spells fica mais bonito em inglês do que eu falar feitiço. Parece uma palavra assim muito, tipo, perigosa, coisa do tipo. Mas não tem nada disso. É apenas uma palavra que, lembrando que você tem que fazer do jeito que você acredita naquilo que você tá fazendo. Então eu pensei assim, eu quero ser um ser mágico, eu quero ser uma fada, eu quero ser uma pessoa mais whimsical, entendeu? Mais lúdica nessa vida. Então, por que não eu tenho um caderninho da mágica? Não parece so fun, so interesting? Se vocês gostam de anime, vocês já assistiram Death Note, que é um anime que eles vão escrever na pessoa, o nome das pessoas que eles querem que morra? Tipo isso, só que na verdade você vai escrever no seu caderno as coisas que você quer acontecer. Então, o que acontece? Se eu acredito que no meu caderninho mágico, tudo que eu escrevo é como se fosse um spell, é como se fosse um feitiço, uma palavra mágica que eu estou jogando intenção para o universo, consequentemente, vai acontecer. Você pode escrever da forma que você quiser. A forma que eu mais gosto de escrever é como se já, literalmente, estivesse acontecido. Eu preciso achar que o mundo é especial. Eu preciso achar que existe mágica no universo, entendeu? Porque eu, aos 33 anos da minha vida, estou no auge da minha loucura. Eu estou no auge da minha esperança, porque uma vida sem esperança, uma vida sem fé, é uma vida muito sem graça. É uma vida muito
sei lá, trágica, miserável, entendeu? A vida já é difícil, gente. Todo mundo passa por dificuldades. Eu tenho várias dificuldades no meu dia a dia. Então, se eu, ainda por cima, ficar acreditando que ser, como é que fala? Delulu vai me causar algum problema, aí eu já posso me jogar. Aí eu já posso falar assim, gente, acabou. Minha vida acabou. Porque a partir de agora eu não vou mais viver. Só vou sobreviver. Essa é a minha dica pra vocês. Um caderninho pra chamar de seu e chamar ele de mágico. It's the magic little notebook. E aí tudo que você vai escrever vai se tornar realidade. Now let's do some magic, guys. Uma coisa que eu esqueci de falar de o porquê que isso aqui realmente funciona pra mim é porque não coloca nenhuma pressão de todos os dias eu ter que escrever. Não! No dia que eu sentir com uma frequência mais elevada, eu escrevo com intenção e devagar, entendeu? Eu take my time pra eu realmente escrever aquilo que no fundo, eu quero manifestar. Entendeu? É o dia de praticar mágica. Por favor, não leve minhas palavras a sério. Mas eu falo isso pra minha cabeça achar mais interessante. Eu tenho TDAH, eu tenho que ter uma razão pela qual fazer alguma coisa. Senão eu não vou me interessar. Se eu tiver que fazer uma coisa por obrigação que não tenha sentido, que não tenha significado por trás, eu não vou fazer. Então, isso aqui funciona porque não coloca pressão nenhuma em mim. Eu faço quando eu quero, quando me dá vontade, quando eu me sinto na energia de fazer. Isso é muito mais poderoso do que você, nesse caso de manifestação específica, tudo aquilo que você coloca pressão e que você faz apenas por fazer sem um significado por trás, normalmente não dá certo. Pode dar certo pra você, mas pra mim, gente, não dá certo. Eu não consigo levar muito adiante coisa que não tem significado pra mim. Então, espero que vocês usem muito bem ao seu favor essa dica que eu tô dando pra vocês. Próxima. Eu cheguei aqui no escritório e aí eu lembrei de uma coisa pra falar pra vocês. Quando vocês querem manifestar alguma coisa, tem uma parte que é sua de fazer e tem outra parte que é do universo, que você tem que deixar, tipo assim, você não precisa preocupar com como que vai acontecer essa coisa, ou com quando vai acontecer essa coisa. Você não pode colocar data nas suas manifestações, porque isso coloca pressão. E tudo aquilo que coloca pressão, a gente acaba vibrando na escassez. Então é o seguinte, você tem que fazer a sua parte todos os dias e ficar sabendo que de outro vai acontecer alguma coisa e a sua parte você tá fazendo, entendeu? Então o universo, querendo ou não, vai ter que fazer a parte dele também. Então, um exemplo muito claro disso é que eu quero manifestar músculos na minha perna para o quê? Sustentar meu joelho. Já contei no meu canal, se vocês me seguem aqui, vocês vão saber. Mas enfim, o que eu posso fazer para ajudar o universo a fazer com que os meus músculos cresçam mais rápido? Porque sim, eu tenho dificuldade de crescer músculo, então eu quero manifestar isso pra minha vida. Então o que eu faço? Eu me organizo a semana toda e aqui é a minha lancheirinha com tudo que eu preciso, entendeu? Todas as coisas que eu preciso comer pra eu ajudar o meu corpo a criar esse músculo e pra ajudar o universo a fazer essa manifestação chegar mais rápida. Então a minha parte eu faço todos os dias eu trago minha lancheirinha, todos os dias eu trago a minha comida que eu congelei, que é ruim de comer, mas fazer o quê? Tenho que fazer minha parte também. Então é assim, qualquer coisa. Vamos dizer que você quer manifestar ser fluente em francês. Então, a sua parte é pelo menos escutar um podcast em francês todos os dias ou escutar música em francês todos os dias, igual eu estou manifestando melhorar o meu nível de italiano. Então, todos os dias eu escuto um monte de vídeo no YouTube, eu assisto vlogs, eu escuto músicas em italiano, entendeu? Então, assim, eu faço a minha parte, o universo faz a dele. Quando isso vai acontecer? Problema dele. E agora, eu tenho que trabalhar. I am special, I am beautiful,
I am wonderful and powerful, unstoppable. Como eu falei pra vocês, eu gosto de fazer a manifestação de uma forma leve, que realmente seja uma coisa que eu já faço todos os dias na minha vida. Então, uma das formas mais legais de todas é criando uma playlist no Spotify, sabe por quê? Porque música, gente, música é um negócio que tem o poder de te colocar numa frequência muito elevada. Quando você tá triste, assim, normalmente eu coloco uma música feliz, animada, pop, diva dos anos 2000 e a minha energia já muda. Quando eu quero me sentir assim, bela, icônica, eu coloco músicas de filmes de comédia romântica dos anos 90, dos anos 2000. A minha energia muda instantaneamente. Quando eu quero aumentar a minha frequência, colocar ela, tipo assim, lá no céu, eu coloco músicas da Disney, entendeu? Então, assim, música é um negócio que você tem que usar a seu favor. Inclusive, eu sei que tem pessoas que gostam de música triste, eu já fui essa pessoa. Eu já tive a minha fase emo, queridas. Eu já gostei de My Chemical Romance, Simple Plan. Então, assim, eu sei o que é gostar de uma música triste. Só que se a vida já é tão triste, daí a gente vai ficar escutando música triste por mais que ela seja boa. Gente, não. Então, assim, eu faço o quê? Eu crio playlists no Spotify pra me ajudar a manifestar, porque tem várias músicas que tem uma letra que faz tanto sentido assim, tipo, pensa comigo. Quando você faz afirmações, você tá falando em voz alta aquilo que você quer, não é mesmo? Quando você escreve, tipo, no seu diário, coisa do tipo, isso vai acontecer isso, quero que acontecesse, blá, blá, blá. Você também está escrevendo, que escrever é uma segunda forma de falar, assim como cantar, gente. E o melhor ainda é que quando você coloca uma música, eu não sei vocês, mas às vezes, eu fico escutando a mesma música o dia inteiro. Vocês imaginam, eu num trânsito terrível, com vários homens insuportáveis, cheio de caminhonete, que acha que é dono da rua, eu lá escutando minha música da Disney, entendeu? É a música do Rei Leão, a música da Pocahontas. O que vocês acham que eu estou? Tranquila, serena, nem escutando a buzinada do povo. Então, uma das melhores formas de manifestação é basicamente essa. Você simplesmente, você teve um dia horrível, tipo, você teve uma segunda-feira, hoje é segunda-feira, eu trabalhei o dia inteiro. O que é que eu vou fazer, gente? Wish your heart makes and you're fast asleep. Se eu acordo um dia já estressada porque eu tenho que trabalhar logo, eu já coloco uma música ou mesmo um podcast igual você para vocês essa manhã. Então, manifestação não é sobre fazer exercícios, ter disciplina, produtividade. Manifestação é sobre diversão. Have fun, guys! Sabe de uma coisa? Qual que deveria ser o seu lema para sua vida? Why? Because it's fun! Se alguém te perguntar, por que você tá fazendo isso? Why? Because it's fun! Because I get to do it! Por que você escuta a música da Disney, tendo 33 anos? Because it's fun! Me coloca numa energia, numa frequência so elevada. E não dê satisfação. Because it's fun. Eu manifesto because it's fun, porque é divertido. Atrair mais pessoas elevadas para sua vida. Assim como quando eu criei esse meu canal, eu consegui atrair todas vocês que gostam das mesmas coisas que eu e com certeza também estão vibrando uma sintonia elevada, assim como a minha. Porque vocês sabem muito bem, é a mesma coisa como um rádio. Você só vai encontrar as pessoas certas para você se você estiver vibrando na mesma sintonia, na mesma frequência que elas. Guys! Outra coisa que ajuda muito a manifestar é você ter contato justamente com pessoas que têm a mesma sintonia que vocês. Se você não tem alguma pessoa dessas na sua vida, na sua casa, tem eu. Assista meus vídeos. Eu estou aqui para elevar a sua frequência, porque eu detesto gente que abaixa a frequência, que é mal-humorada e que desconta coisa nas outras pessoas. Então, assim, eu estou aqui para fazer todas vocês se sentirem melhor e para vibrar na maior energia de frequência para atrair todos os sonhos que vocês sempre quiseram ter na vida de vocês, guys! Because it's fun! Então, o que é que nós vamos fazer agora? Eu e você e eu. Eu tenho uma playlist aqui que eu uso para manifestação,
que tem, nas letras tem coisas que eu gosto, na melodia, tipo, tem coisa assim animada pra você se sentir bem. Então eu vou organizar um pouco, porque eu sou uma messy girl. Então minhas playlists são um pouco bagunçadas. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link do meu Spotify, mas eu vou criar uma playlist específica pra manifestação. E eu vou fazer isso especialmente para vocês escutarem juntamente comigo pra gente manifestar a nossa vida dos sonhos, ok? I love you, but I love me more. We're dancing, we're dancing. I'm almost there. You think I'm crazy, but I don't care. Besties, eu acordei agora, ignora minha cara de sono, porque o vídeo não é sobre isso. Então eu quero mostrar pra vocês agora o que eu gosto de escutar enquanto eu tô me arrumando pra trabalhar, entendeu? Porque aí já é um momento, enquanto eu tô fazendo coisa automática, que eu coloco alguma coisa pra já ir levando minha frequência. Igual eu falei pra vocês ontem, eu gosto de escutar a música da Disney. Amo escutar a música da Disney porque as letras são inspiradoras, a frequência, tem alguma coisa naquelas músicas que me coloca uma frequência muito elevada. Então, músicas do Disney Parks. Essa daqui que é a playlist oficial. Magic is coming, entendeu? Answer the call. All we have to do is believe. The girl who has everything. Vocês terem noção das letras das músicas, pensa na música do Toy Story. A letra dessa música: os seus problemas você deve esquecer. Isso é viver Hakuna Matata. Ela deveu. Eu sei muito bem pra onde estou indo e sinto que qualquer dia eu vou chegar lá. A princesa e o sapo. No seu olhar eu posso ver a força pra lutar e pra vencer. Tarzan. Em sonhos a vida é calma, é só desejar pra ter. Cinderela. Apenas mostrando o que eu faço. Pode escutar a música que você quiser. Mas eu acho que as músicas da Disney me colocam nessa energia assim, sonhadora, sabe? Então eu gosto muito. Se vocês não gostam da música da Disney, tudo certo. Você sabia que a sorte é criada e não que você nasce sortudo ou que você nasce azarento? Vou te explicar. Na verdade, a sorte está ligada com a sua capacidade de enxergar a oportunidade, de olhar ao seu redor e enxergar facilmente coisas que estavam aí que você não estava enxergando. Mas como que a gente faz para conseguir enxergar essas oportunidades? Sendo presente. Que é uma das coisas que a nossa sociedade moderna, ela perdeu, entendeu? Tipo, ele não consegue mais ser presente. Por quê? Porque você sempre tá ansiosa com o futuro, lá no seu celular. Não larga 1 minuto o celular, não larga o Instagram por 1 segundo. Vou te levar pro parque pra gente ser presente na vida. Um ponto colorido no meio de Goiânia. Sou eu. Amigas, hoje eu decidi fazer uma coisa diferente. Ao invés de fazer caminhada, eu decidi pegar o meu livro, pegar o meu caderninho e fazer um journaling também. Por quê? Igual eu falei pra vocês, pra você manifestar, você tem que ter essa habilidade de enxergar ao seu redor e se colocar em ambientes pra ser mais presente. Por quê? Porque eu poderia muito bem ficar lá na minha casa fazendo o que eu sempre faço. Então hoje eu vou fazer um negócio diferente. Eu sentei aqui perto da água, vou me dar energia, entendeu? Energia da natureza. E agora, gente, eu vou fazer as coisas que eu gosto de fazer, entendeu? Antes de eu ir pra trabalhar. Por quê? Porque aí eu já vou me reenergizar
para já entrar num ambiente de trabalho com uma energia extremamente elevada. Então, para você ter sorte na sua vida, você tem que criar esses momentos, tipo assim, que você não estava esperando, entendeu? Realmente ser mais espontânea e sair do celular, sair de fazer muita coisa digital e começar a viver. Agora eu vou pra cafeteria tomar um café e aí lá eu vou fazer as minhas manifestações no meu caderninho. Troquei de roupa aqui no carro mesmo. Aí eu já tô pronta pra trabalhar. E a gente vai agora tomar um café. Vocês viram minha calça roxa? Divas, dá sua opinião aí. Vocês acham que tá too much essa calça roxa pra eu sair assim à noite pra ir no restaurante? Ela é muito roxa, né? Didn't think so? Bom, de certo, agora tá too much. E era esse much que eu queria. Confesso, eu paro e penso assim, eu não tenho estilo, entendeu? Eu não seria considerada uma pessoa com um estilo definido. Eu acho que na realidade, when it comes to fashion, quando a gente fala tipo de estilo pessoal, eu acho que eu sou muito mais experimentativa, tipo, realmente eu me divirto na hora de escolher roupa pra trabalhar, pra qualquer lugar, até porque onde mais eu vou, né, gente? Eu vou pro trabalho. No máximo eu vou no supermercado à noite. Porque a vida adulta é essa. Já falei pra vocês, não é muito badalada. Então, assim, nos poucos lugares que eu vou, eu percebo que, tipo assim, uma primeira coisa, eu não tenho medo de usar as minhas melhores roupas no meu dia a dia. Porque eu não sei se isso acontece em tudo quanto é lugar do mundo, mas no Brasil, pelo menos, eu sei que a gente é ensinado a guardar o que é de melhor que a gente tem pra usar no aniversário do seu amigo, no aniversário de uma pessoa importante. Então, assim, se você não for a pessoa mais importante da sua vida, pode dar sua vida para outra pessoa. Vai, aceita aí ser coadjuvante. Seja coadjuvante na história de outras pessoas, entendeu? Sabe aquele NPC? Você vai virar um NPC da vida. Então, gente, você tem que... É uma coisa que eu tinha muito isso. Vou falar que eu não tinha, eu tinha sim. E aí eu trabalhei em mim mesma de... Como é que besteira é essa? Se eu tenho, se eu comprei, se eu gastei meu dinheiro, é pra usar. Então, eu uso absolutamente tudo que eu tenho. E qual mensagem você manda para o universo? Eu sou abundante. Se eu hoje já uso as minhas melhores roupas, é porque eu confio que terão roupas melhores. Porque penso tanto que é escasso isso. Ah, eu tenho aniversário de um parente meu, então eu tenho que usar minha roupa mais chique pra ele pensar que eu sou chique. Girl, eu uso essa roupa no meu dia a dia pra eu pensar que eu sou chique. Porque se eu pensar que eu sou chique e ter essa convicção de que eu sou uma pessoa bem vestida, que eu sou divertida, que as pessoas batem o olho em mim e vê que eu tenho personalidade, então significa que eu vou atrair sempre mais e mais roupas melhores, ocasiões melhores para mostrar o tanto que eu sou icônica. Porque se no meu dia a dia eu já sou assim, então significa que eu terei outras oportunidades, terei outras possibilidades de ter outras roupas, sei lá, outro anel, whatever, para usar quando for a ocasião.
Mas sabe aquela coisa de, eu vou guardar isso daqui pra ir num date. Eu vou guardar isso aqui pra viajar. Não! Você usando isso no seu dia a dia, você atrai essas oportunidades pra você. Então, se vestir pra vida que você quer, não é você ter um estilo definido. Tipo, oh my gosh, eu sou uma clean girl. Oh my gosh, eu sou rocker. O estilo não é sobre você ser, tipo, eu sou prep. Eu sou isso, aquilo. Não, gente, é tipo se divertir e por isso que eu acho que eu não tenho estilo, porque todo dia eu uso uma roupa diferente. Eu me divirto. E na vida é sobre se divertir. Ou seja, se divertir na hora de manifestar. Porque vai que acontece. What if? E se acontecer? Por que eu faço isso? Porque é divertido e me coloca num estado imaginativo, me coloca num estado receptivo de pensar, se a minha cabeça consegue criar tantos cenários horríveis, eu também posso criar cenários ótimos. Então, manifestação, quando eu entendi que você não precisa de todos os dias fazer afirmações e sempre estar exatamente todos os segundos numa frequência elevada. Não, se você se divertir como se realmente fosse uma brincadeira, porque quantas vezes você já não falou na sua vida uma coisa brincando e depois aconteceu? É por isso, então, tipo, vai brincando com as coisas mais, sei lá, zoeira do mundo, tipo, eu vou pra Paris ano que vem, eu tenho uma passagem pra casa pra Paris. Óbvio que não, mas vai que eu atraio isso de alguma forma. Então é isso, é você achar toda e qualquer oportunidade na sua vida pra se divertir, entendeu? Se divirta colocando uma roupa. Por exemplo, o que eu pensei nessa roupa? Ok, eu gosto dessa camisa porque ela é confortável, mas ao mesmo tempo eu coloquei essa calça aqui que ela é brilhosa. Se vocês olharem ela de perto, ela é completamente brilhosa. E por que eu coloquei ela? Porque ela me lembra Britney Spears. Então, eu não quero atrair um romance de comédia romântica pra minha vida. Então, eu estou fazendo a minha parte, usando uma calça dos anos 2000. Tá entendendo? Tipo, eu tô brincando. Eu tô zoando com a minha própria vida. Mas vai que acontece. Nunca se sabe. Esse vídeo é meramente inspirativo para deixar vocês em um estado esperançoso para a vida que vocês querem ter, porque a vida não deve ser levada tão a sério, muito pelo contrário, a vida tem que ser levada com um pensamento mais lúdico, porque assim você consegue aproveitar ela. O máximo que a gente pode fazer é brincar. Gente, é impressionante. Eu acabei de acordar. E eu já vejo esses números. Eu vejo esses números toda hora. 6 horas da manhã ainda tem lua, gente. Eu acordo morrendo de fome, gente. Morrendo de fome. Só que ainda é 6h09. Vocês podem ver. Tá muito escuro ainda. Senhor. Cara de sono. To sort of turn you on to being alive. Okay? Vocês gostam do podcast da Florence Given? Eu amo. Eu tava percebendo agorinha que hoje é o último dia do mês. Mas hoje é o último dia do semestre. E às vezes a gente vive tanto no automático que eu até esqueço dessas coisas assim. Por exemplo, eu tava esquecendo que hoje é dia 31. Enfim, eu tenho uma sensação de que pelo menos é isso que eu tô falando pra mim mesmo, entendeu? Na minha própria cabeça, eu acho que o segundo semestre é melhor do que o primeiro semestre. Porque o primeiro semestre, eu não sei vocês, mas às vezes a gente coloca muita pressão na gente pra falar assim, nossa, dessa vez a minha vida vai mudar porque eu falei que no começo do ano, esse ano eu ia mudar minha vida de coisa ou outra. E de fato, gente, a minha vida mudou demais. Inclusive daqui a pouco eu vou falar pra vocês o tanto. Só que
Só que no final do ano, pelo menos eu encaro assim, já foi o que foi, entendeu? O que vier agora, vem de bônus. Então, por que se importar? No começo dos anos você tem uma pressão pra fazer alguma coisa diferente. No final do ano, você fala assim, foda-se, deixa eu aproveitar cada dia de uma vez. Não é mesmo? O que vier agora nesse semestre é um plus no meu ano que já foi muito bom até agora. Glow Skin! Yay, girls! Eu falei pra vocês que a minha vida mudou demais em 6 meses, né? Mas assim, porque no começo do ano foi quando o sistema que eu tava operando no ano passado foi quando ele começou a desmoronar, entendeu? Então, levou 6 meses pra eu estar vivendo do jeito que eu estou. Mas assim, se a gente for comparar ano passado, olha pra você ver as coisas que eu queria ano passado. O que eu mais queria era ser milionária. Eu queria ser milionária, eu queria ter 100 mil inscritos lá no meu canal. Eu estava numa época extremamente ambiciosa da minha vida. Eu queria otimizar o meu tempo 100%. Por exemplo, quando eu chegava em casa, eu tinha que tentar dar conta de fazer 2 coisas ao mesmo tempo, porque eu não podia perder tempo, porque tempo era precioso, tempo era dinheiro. Isso fazia com que eu trabalhasse dobrado e o pior, eu não dormia, porque eu dormia apenas 4 horas por noite, porque eu ficava até tarde e acordava cedo para trabalhar nos meus próprios projetos e depois trabalhar no meu trabalho normal. Eu queria ser tipo uma autoridade. Ficar aprendendo coisas difíceis, entendeu? Para as pessoas ficarem impressionadas com a minha inteligência e com a minha sabedoria. O sonho era curar o meu TDAH, porque vocês sabem que eu tenho TDAH, né? Porque, consequentemente, eu pensava que eu seria mais inteligente. E se eu fosse mais inteligente, eu seria mais rica, mais milionária. Coisas do tipo. Vocês veem a diferença das coisas que eu quero hoje. Eu quero viver o presente. Veja bem, eu queria ser milionária porque eu queria o quê? Eu queria viver e romantizar a minha vida. Só que eu entendi que eu posso romantizar a minha vida hoje mesmo. Uma coisa que a Florence fala, ela fala que a gente tem que viver deliciosamente. E é isso que eu quero. Pro resto da minha vida, e principalmente agora nesse semestre, eu quero viver deliciosamente, entendeu? Sei que futuro existe, eu tô assim. E apenas me divertir, entendeu? Até mesmo assim, por isso que eu uso tanta roupa colorida, porque roupa colorida já me traz alegria. E se eu tô alegre, aí eu me divirto muito mais. Qual roupa eu escolho? Tantas cores! Então, se você, assim como eu, quer viver uma vida super divertida nesse próximo semestre, comenta aqui embaixo pra eu saber. Eu recebo a minha vida deliciosa no segundo semestre de 2026. Eu quero saber quem também é do time da diversão ao invés da produtividade. E eu vou colocar a minha calça de coração Y2K com a minha nova blusa. Eu não queria gastar com roupa, mas eu vi essa blusa, eu gostei tanto da cor dela. E aí acabou que eu comprei. E é uma coisa de qualidade. Então, isso é uma coisa de qualidade. Com as características que eu gosto, que são difíceis de encontrar e que faz super sentido pra mim comprar, porque é uma coisa que vai durar no tempo. Então eu compro. Então, vamos ver como vai ficar meu look hoje. Vamos viver deliciously. Eu não supero eu ter pago R$34 nessa calça da Gangue Rio. Quem gosta de coisas vintage vai saber que essa marca, ela era o ícone do ícone das roupas brasileiras de 2000, dos anos 2000, entendeu? Minha mãe era cheia dessas calças, não sei como que ela perdeu a maioria das calças dela. Mas, gente, isso aqui foi R$34. Não enjoei. Quando vocês tiverem paciência, compensa muito mais comprar roupa no Enjoei do que vocês ir no shopping. De verdade. Look at this! Oh my gosh, I'm so Britney Spears today, guys! Quando a gente encontra uma roupa que favorece nossa beleza, sabe? A gente tem que comprar, não tem jeito. Olha que blusa linda. Essa cor dá muito certo pra mim. E se não der, na minha cabeça dá. Não ficou iconic meu look? E ó, tô com o meu Killing Hills pretinho. Achei icônico. Olha como clareia meu rosto. Olha como me deixa ainda muito mais alegre. Ai, gente, eu quero ser uma pessoa extremamente alegre. Extremamente simpática. Entendeu? Deus me livre de ser uma pessoa carrancuda, chata, sem sal. Essa semana eu servi looks pra vocês não acham? Com essa bolsa que eu estou, super combinou. Super combinou. Como eu tava falando pra vocês, né, que eu acordei agora cedo,
E aí logo eu vi que tava 6:06, né? E aí, o mais engraçado é que no começo desse vídeo, ontem eu tava editando as coisas que eu já gravei pra esse vídeo, e eu tava passando assim, gravando, tipo, a introdução desse vídeo, e aí quando eu vi na televisão, tipo, eu não tinha visto quando eu tava passando, mas depois eu fui ver que tava na televisão 7:07. Então o que é isso? Muita gente fica perguntando. É o tal do angel numbers, quando você vê horas repetidas, mas tipo assim, é só com relação à sincronicidade mesmo, sabe? Quando você vê horário repetido, por exemplo. Eu tenho um monte de print desses aqui, ó, 1919. Eu vou colocar pra vocês aqui nesse vídeo, pra vocês verem. Eu fui juntando durante a semana, quando eu via no celular, eu tirava print pra colocar nesse vídeo aqui. Mas o que eu encaro como os angel numbers? Pra mim, eu gosto de encarar como se fosse um sinal de que eu estou indo na direção certa, entendeu? Que eu estou no caminho certo. Ou que eu estou realmente vivenciando o presente. Coloquei meu brinco azul com a minha blusa amarela. Super combinou. Mas eu gostei. Hoje é sexta-feira, graças a Deus. Acabou a semana, acabou o mês, acabou o semestre. Simbólico, visto que esse vídeo é sobre manifestação, tema geral assim dele, né? Mais sobre manifestação. Então, eu achei simbólico o fato de estar acabando hoje 3 coisas, ou seja, o mês, a semana e o semestre. E a gente vai falar agora do que eu não tinha como deixar de falar nesse vídeo. Está ficando muito grande esse vídeo, sinceramente. Quem vai assistir esse vídeo até o final? Não sei, porque, assim, eu editando ele tá dando, tipo assim, 50 minutos. Então, não sei ainda como é que eu vou fazer pra diminuir isso aí, não. Porque senão as pessoas não vão ter paciência de me escutar. Mas, enfim, não tem como eu falar de manifestação sem eu falar sobre desapego. E, principalmente, soltar o controle. Porque, girl, deixa eu te falar uma coisa. Você não precisa controlar nada. Larga de ser boba. Deixa pro universo, entendeu? Pega a responsabilidade, pega a pressão e tira dos seus ombros. Vocês já tiveram dor no ombro de preocupação e estresse? Se vocês nunca tiveram, vocês nunca passaram por isso, eu não quero que vocês experienciem isso, porque ela já virou my best friend e eu sinto muita dor aqui, sabe, nessa região. Então assim, não pegue mais uma responsabilidade para os seus ombros aguentar dor de coluna e dor de ombro ainda por cima nessa vida. Então, para de ficar se pressionando e pega essa pressão e joga pro universo. Universe, you are my bitch. Do that thing e resolve esse problema, entendeu? Joga o problema pra ele resolver. Você só, tipo, set intentions. Fala o que você quer e joga pra ele. Isso é tudo uma brincadeira, gente. Nada mais é do que uma brincadeira. E não é só criança que pode brincar, adulto também pode, entendeu? Viver a vida na brincadeira, viver a vida, tipo, sempre na fé, esperando que alguma coisa mais interessante vai acontecer. Porque senão, igual eu falei, você pode esquecer e dar sua vida pra outra pessoa. Vira coadjuvante a vida alheia, porque não vai ter mais graça de viver a sua própria vida e estrelar a sua comédia romântica dos anos 90 ou dos anos 2000. Então, a vida é muito mais legal quando a gente leva tudo na brincadeira e você levando a sua manifestação como um brindezinho a mais, entendeu? A sua parte você tá fazendo e ainda por cima você tá jogando a Mega Sena. Vocês não sabem, muitas pessoas já ganharam na Mega Sena. Não é simplesmente babosagem, mas as pessoas que jogam na Mega Sena, elas jogaram, elas escolheram jogar, então assim, você também aposta na sua vida, aposta na sua manifestação e se vai que dá certo. É apenas uma brincadeira, então não é pressão, você não tem que usar como obrigação, não é pressão nenhuma, é simplesmente uma brincadeira divertida que vai, que acontece. Porque se acontecer, então você tá no lucro. Então é assim que você tem que encarar a sua vida daqui pra frente. Então usa esse finalzinho de mês, amanhã já é agosto, salt air and the rest of you. Amanhã eu vou começar a escutar August on repeat da Taylor Swift, porque somos dessa. Então, solta. Aproveita agora, pega um caderno, qualquer coisa e anota a sua versão que você não quer mais ser. As coisas que você fez, que você tentou e que você acha que não tem mais a ver com você, então solta. Solta o controle e simplesmente vive a vida assim, ó. Uma diva que espera as coisas acontecer pra ela, porque of course, por que não aconteceria as coisas pra você? Você é uma diva icônica que corre atrás das suas coisas, então
hora ou outra, tudo vai dar certo. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram de mim, se inscreve nesse canal, porque toda semana temos vlogs aqui de coisas interessantes que eu tô passando, e consequentemente, porque vocês gostam da mesma coisa que eu, então vocês estão passando a mesma coisa que eu, e vai ser bom vocês me acompanharem nessa jornada. E eu quero dizer pra vocês que a partir de agora, nesse meio de mês, eu tenho meus novos objetivos da pessoa que eu quero ser, das coisas que eu quero fazer, entendeu? De como eu vou encarar o meu ano a partir de agora. E no próximo vídeo eu trago atualizações pra vocês de coisas que eu quero fazer para deixar a minha vida ainda mais interessante, exciting, flirty, witty, whimsical, ethereal and diva iconic anos 2000, que é a coisa que eu mais sonho em ser. Então, eu vou terminar esse vídeo aqui, porque senão vai ficar muito grande, muito longo, muito cansativo, ninguém vai querer ver. E é isso. Tchau, peace!